Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao canal S Loures. Para você que é novo, bem-vindo também. Estamos aqui, olha, hoje eu vou falar para vocês todos os detalhes para viver em qualquer lugar desse planeta Terra. Como vocês vão fazer o planejamento da viagem, parte financeira, a parte do idioma que tem que aprender, tudo. Vou falar todos os detalhes aqui para vocês. Assista esse vídeo até o final, que tem uma coisa muito importante no final para informar para vocês, beleza? Então, vamos lá, tamo junto e misturado. Então, amigos, olha, agora eu vou explicar para vocês todos os detalhes que temos que fazer baseado nas minhas experiências e de algumas outras pessoas que eu busquei informações, beleza? Eu estou falando aqui de Espanha com vocês, já vivi em Portugal anteriormente a isso, e eu quero explicar essas diferenças, não de Espanha e Portugal, mas de outras experiências que você pode ter pelo mundo, onde você quiser viajar, beleza? Vou explicar todos os detalhes para vocês agora aqui, ó. Então, amigo, olha, eu coloquei 6 passos para vocês aqui, e para mim também, claro, que eu achei super importante nessa experiência que eu tive e que outras pessoas tiveram. Esses 6 passos são: primeiro passo, planejamento da viagem. Segundo passo, dinheiro necessário. Terceiro, moradia. Quarto, idioma. Quinto, documentação. E por último, tempo de adaptação. Aí a ordem, vocês podem colocar a ordem dependendo do país que vocês forem, né? Bom, mas vamos começar com a parte de planejamento. Galera, tem muita gente ainda que acha que para vir para a Europa ou qualquer outro lugar do mundo não necessita de passaporte. E o primeiro passo é o passaporte. Precisa de tirar o passaporte, entendeu? A não sei que você vai aí para algum lugar na Sul-América mesmo, mas fora isso tem que ter o passaporte. Eu sei que é algo clichê, mas muitas pessoas perguntam: mas necessita de passaporte para ir para a Europa, para ir para o Canadá, para ir para o Japão? Então, claro, com todos esses lugares necessita de passaporte. Passaporte será o seu documento onde você estiver. Espanha, Portugal, Japão, Inglaterra, onde você estiver, beleza? Ainda dentro do planejamento de viagem, olha só que algo interessante para vocês. Planejamento de viagem, qual o país que vocês querem ir? Portugal, Espanha, Inglaterra, o que mais? Estados Unidos, Canadá, Austrália. Eu estou falando esses destinos porque esses são os destinos os mais visitados pelos brasileiros e também para morar lá, entendeu? Nesse caso aqui eu estou falando de moradia, para quem está querendo ir para esse país para morar no país, beleza? Ou estudar no país, ou passar uma temporada no país. Então é um planejamento nesse sentido. Primeiro plano, planejamento da viagem. Na minha opinião, pelo menos um ano antes você tem que planejar essa viagem, entendeu? Um ano antes de você ir para qualquer um desses países, já tem que estar planejadíssima essa viagem, para você não ter dificuldade alguma, entendeu? Quando você for para o país. Galera, dentro do plano da viagem aqui também, ó, tem que levar em consideração o seguinte: o país que você vai é realmente o país que você quer ir? Por que você quer ir para lá, para esse país? Quer ir morar no país? Quer ir estudar no país? Busque saber se o país você pode morar no país e estudar, se você quer estudar, se você quer trabalhar no país, como que é a questão de trabalho no país. Isso tudo tem que estar aqui dentro desse período de um ano que você está se preparando para ir para o país. Entendeu? Para quê? Para depois que você chegar lá, você ter menos dificuldade, você ter menos problema, porque você já buscou essa informação antes. É claro que você vai saber de tudo também, mas isso é muito importante você saber. Por que você quer ir para aquele país? Para quê? Para estudar? Ok. Para trabalhar? Ok. O que você necessita para trabalhar? Então isso tudo que você tem que saber, se o país permite você trabalhar lá ou não permite você trabalhar, quanto tempo permite trabalhar, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo de países que permite você trabalhar. Irlanda permite você trabalhar, Canadá permite você trabalhar, Austrália permite você trabalhar, Nova Zelândia também, entendeu? Agora, se você for, por exemplo, para Inglaterra, não permite você trabalhar. Pelo menos sem documentação de lá, não. Você tem que ter. Beleza? Então, essa é a parte do planejamento da viagem. Essa parte tem que ser muito importante. Planejar se possível, 2 anos antes, para você já ter uma preparação bem bacana antes da sua viagem, beleza? Galera, a parte mais interessante agora é dinheiro. Quanto que você precisa levar para o país que vocês estão indo, né? Bom, eu estou aqui na Europa, então eu vou colocar em euros, beleza? O mínimo, o máximo vocês levam se vocês quiserem, mas o mínimo, na minha opinião, para vocês terem menos dificuldade, 2.000 euros. Não é reais não, tá? Isso aqui é 2.000 euros. Esse é o mínimo que você tem que levar para você ter menos dificuldade nos países quando você for. Então, qualquer país que você for para estudar ou que seja, no mínimo, 2.000 euros, entendeu?
Menos que isso, ok, mas mais indicado é pelo menos 2.000 euros para qualquer país que você for, beleza? Então, galera, por que 2.000 euros? Quando você vai para um país diferente, qualquer outro país que você for, qualquer lugar do mundo, lembre que você vai ter que pagar aluguel pela moradia que é onde você vai ficar. Eu coloquei 3 opções aqui, uma delas para mim é a mais importante de todas. Lembra o seguinte, quando você chega em um país, você tem que procurar as coisas mais possível para você economizar o máximo possível. Então lembra o seguinte, se você tem alguém, o país que você está indo agora, se você não tem ninguém lá, ok, aí você vai ter que pagar aluguel em algum determinado lugar. Mas se você tem algum amigo de amigo, você pode ficar na casa daquela pessoa e ajudar, claro, também, faça isso. Mas pelo menos na casa de amigo você pode pagar um pouco mais barato ou não pagar, dependendo do seu grau de intimidade com a pessoa, do que você alugar um quarto ou ir para um hotel. Entendeu? Claro que a segunda opção, se não for casa de amigos, é aluguel de quarto. Não sei se vocês sabem, mas quando você vai, por exemplo, aqui na Europa, por exemplo, Espanha, Portugal, Inglaterra, você tem a opção de alugar quartos. É uma casa normal, onde tem vários quartos, 3, 4, 5, 6, 7, onde você pode alugar o quarto e compartilhar a demais parte da casa com outra pessoa. Ai, Fernanda, mas que estranho, como assim compartilhar parte da casa com outras pessoas? É isso mesmo. Vocês compartilham todo o ambiente da casa com outra pessoa, compartilha, né? E é isso, se você tiver sorte, você pode encontrar pessoas muito bacanas, que você faz amizade, sai, se diverte, vai trabalhar junto, o que seja, entendeu? Mas tem essa opção de alugar o quarto. Então é uma ótima opção, quando você vir para cá, para a Europa ou qualquer onde você quiser ir, lembre-se, se não tiver casa de amigos, procure alugar um quarto, que seja pequenininho ou um quarto grande, depende da sua condição financeira, beleza? Em último plano, entendeu? Em último plano, hotel ou hostel, porque esse vai gastar uma graninha preta mesmo, vai gastar muita grana se você ficar em algum desses locais, beleza? Então, primeira opção, casa de amigos, segunda opção, aluguel de quarto ou hotel se você não tiver outra opção, beleza? Gravando. Outra opção agora é sobre idioma. Para onde você está indo? Deixa aí nos comentários. Qual país que você está indo? Você quer ir? Está planejando ir? Onde que é? Inglaterra? Alemanha? Lembre-se que Portugal nem precisa muito, né? Portugal, alguns dias você já está entendendo tudo que eles estão falando já. Mas mesmo assim, ainda é diferente. O idioma, a forma como eles falam, entende? É um pouco diferente. Mas lembre-se que idioma, dependendo do país que você for, você vai precisar no mínimo de 8 meses, vamos colocar aí, a 2 anos. Não olha a letra não, que a letra realmente é muito feia, beleza? De 8 meses a 2 anos, por quê? Porque dependendo do país que você for, isso vai depender também do seu grau de esforço. Se você ficar lá só metido só com brasileiros e não procurar aprender outra língua, se envolver para aprender, você realmente não vai aprender nada. Essa é a realidade, nua e crua. Agora, se você se esforçar para aprender um novo idioma, independente do país que você for, de 8 meses a 2 anos você vai conseguir se desenrolar muito bem. Porque dependendo do país que você for e do que você vai fazer, se você vai estudar, se você vai trabalhar, você vai precisar aprender uma nova língua desse país. E essa adaptação demora de 8 meses a 2 anos, ou mais. Se você for para o Japão, por exemplo, ou para a Alemanha, esses lugares que a língua é mais difícil para nós brasileiros, é muito mais tempo, beleza? Então, fica atento a isso, porque quando você chegar no país, você vai ter aquele choque cultural da língua. Então, fique atento a isso. Nem todo mundo é igual no Brasil, que todo mundo te entende, não. O pessoal não vai te entender. Você vai ter que buscar aprender, mesmo que seja em Portugal, ou que seja aqui na Espanha, que as línguas são mais parecidas, né? No caso, Portugal é a mesma, mas ainda tem a diferença no acento, que é totalmente diferente do Brasil. E Espanha, que o espanhol é um pouco parecido, mas não quer dizer que é igual. Beleza? Então, fique atento a isso, ao país que você quer ir, à língua que você quer aprender, por que você quer ir para aquele país. E lembre-se que dependendo do país, o grau de dificuldade para aprender a língua é maior. Beleza? Documentação. Essa é a parte mais importante do vídeo, galera. Essa parte aqui eu tenho que circular. Tem que circular para vocês. Por quê? Documentação. Qual país você está indo? É aí na América? Se não for na América do Sul,
que você pode ficar legal com qualquer outro país da América do Sul por 2 anos. Brasileiros podem, né? Tem essa permissão aí. Se não for na América do Sul, qualquer outro país você vai precisar de documento, beleza? Seja para trabalhar, seja para estudar. Então lembre-se, você chegar no país, você tem que se informar sobre a documentação do país que você está indo. Quanto tempo que você demora, se você vai estudar, quanto tempo que você pode ficar lá documentado legal para estudar. Se você está indo para viver, quanto tempo que demora para você se legalizar para ter a documentação daquele país, entende? Então isso tudo é importante você saber. Por quê? Se você, por exemplo, demorar 3 anos para se legalizar, igual aqui na Espanha, em alguns critérios, né? Ou em Portugal, dependendo um ano, ou o que seja, não sei, outros países, diz a pessoa, deixa nos comentários se você tem algum exemplo de outro país. Mas se você demorar, vamos dar um exemplo de Espanha, 3 anos para se legalizar, você está disposto realmente a ficar 3 anos ilegal no país? Entende? Para passar por todos os processos estando ilegal até conseguir a documentação? Se está vindo estudar, ok. Mas se não, lembre-se que tem todas essas dificuldades. Então lembre-se que o país que você está indo também, se for para trabalhar ou o que seja, tem que resolver a questão da documentação. Isso é super, mega, ultra importante a documentação. Lembre-se disso. Ir para um país, para você estar ilegal no país, não é uma boa opção. O quanto antes você conseguir resolver, é melhor. Beleza? Então lembre-se disso. Documentação. Se está aí no Brasil, tenta ver alguma coisa, busca, pergunta a alguém, vê canais no YouTube, tem vários canais no YouTube, tem o meu também, mas tem diversos outros canais com informação muito boa, muito importante. Então vê sobre tudo isso, que isso também é muito importante, beleza? Estou focando muito em documentação porque é algo realmente muito importante. Documentação é super, mega, ultra importante, beleza? E é isso aí, vamos para o próximo. Então galera, tempo de adaptação. Já falei aqui um pouco sobre a língua, mas não tem nada a ver a língua com o tempo de adaptação do país. Beleza? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tempo de adaptação pode variar muito. Isso depende de você, do como você vai se comportar no país, entende? Mas na minha opinião, e tem pessoas aqui que tem 5 anos na Europa e não se adaptaram ainda. Tem outros que chegaram aqui há 6 meses e se adaptaram ao estilo de vida, a forma que vive, tudo isso. Então lembre-se que quando você chegar no país, você vai ter o choque cultural do país. Você vai ter o tempo de adaptação do país. As pessoas vão ter uma forma de reação diferente. Então lembre-se que tudo isso é adaptação. E se você não está disposto a passar por essa parte de adaptação, se você não está disposto a isso, você volta para casa. Essa é a realidade. Então você tem que estar preparado para quê? O tempo de adaptação. Que pode demorar. Você pode demorar 6 meses, como você pode demorar 1 ano, como você pode demorar 3 meses, como você pode demorar 2 anos. Depende do tempo que você vai ficar no país. E tem pessoas que não se adaptam e preferem ir embora antes. Entende? Então lembre-se que o tempo de adaptação, o tempo de conhecimento da cultura do país, de outras pessoas que você vai conhecer, a forma de vida, a forma de comida, tudo isso é adaptação. Entende? Se tivesse um arroz, um feijãozinho, um feijão tropeiro, uma carne de sol, como na Bahia, aqui na Espanha seria muito bom, mas não encontra. Entende? Com certa facilidade igual tem no Brasil. Isso é uma coisa que eu tive que me adaptar, entende? Como vários brasileiros tiveram que se adaptar também, entende? Então, busque informar sobre a adaptação, sobre como que é a cultura do país, o tipo de comida que eles comem. Será que você vai realmente se adaptar com aquele tipo de comida? Como que é a cultura, a personalidade daquelas pessoas, entende? O que eles são mais abertos, o que eles são mais fechados, como que eles são. Então, tem tudo isso, beleza? Claro que muitos países são muito multiculturais. Como a Europa é muito multicultural. Então você vai lidar com pessoas de diversas partes do mundo. Beleza? Bom, por hoje é só. É isso que eu queria deixar para vocês. Resumidamente, explicando como que é a adaptação fora do Brasil, vivendo em qualquer outro lugar do mundo. Essa é a minha humilde opinião para vocês. Claro que tem diversos vídeos aí com diversas opiniões, super bacana também. Entendeu? Deixa no comentário aqui abaixo o que vocês achou dessas informações que eu passei para vocês. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. E deixe suas mensagens aqui para nós, que está sempre respondendo aqui no Instagram, beleza? Meu Instagram é Fernando S. Loures. Vou deixar aqui nos comentários abaixo o link para você clicar e ir lá para minha página no Instagram e deixar algum comentário também. Beleza, galera? Tá sempre mandando mensagem para mim lá no Instagram. Galera, continue mandando, eu gosto muito. Quando você manda mensagem, eu estou sempre respondendo lá a galera, mandando alguma mensagem, algum comentário. Olha, bacana, já encontrei 2 brasileiros inscritos no meu canal. Um veio da parte norte do Brasil, outro veio do Rio de Janeiro. E já encontrei com 2 brasileiros que está no meu canal. Na verdade, um deles eu fiz só uma foto no meu Instagram e o outro eu vou fazer um vídeo com um tema muito polêmico
que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tamo junto, até mais, valeu, fui!